Vamos lá, vida longa e próspera. Estamos começando mais um Tocando Almas. A gente tinha reiniciado e a gente tinha começado inicialmente e o Felipe não conseguiu entrar, então nós vamos agora por aqui novamente. E eu quero deixar aqui, já de início, ai, eu não salvei. Bom, Felipe, vamos ver se o Felipe vai aparecer aqui agora. Ele ainda não está aqui. Vou deixar aqui como a frase inicial, uma frase que o Felipe postou ele repostou, na verdade, né? Foi do Jonildo, que também é um hipnoterapeuta bem conhecido no Brasil. E por incrível que pareça, não está aparecendo aqui para mim também, não é verdade? Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se ele entrou. A chuva é irrelevante para o peixe e terrível para a formiga. Não compare seus problemas com o dos outros. Cada um tem o seu ponto fraco. É aquela velha história que a gente fala de que a grama do vizinho é sempre mais verde, até que você descobre que a grama era é grama sintética, né? Às vezes a gente fica julgando o palco das outras pessoas, mas a gente não consegue ver os bastidores, quer sejam esses bastidores bons ou ruins. Então é um grande desafio. Grande Felipe Santos! E aí, meu irmão, na paz? Agora foi, hein? Ô, glória, para glorificar de pé, igreja. Deixa eu botar o fone de ouvido. Pelo computador não estava indo, cara. Estranho. Já estava todo Não tava esquematizado dando aqui. opção não, cara. É. Eu Já senti estava todo logo a diferença esquematizado assim que eu aqui para entrei de fazer pelo novo. celular. Ah, Eu senti logo a diferença que eu entrei de novo, que já mostrou a tela diferente, entendeu? Mas antes estava entendi. como pessoa internauta normal mesmo, entendeu? Não entendi. Tranquilo. Tem problema não. Isso aí acontece, acontece. É bom que eu já sei que por lá eu vou ter que usar um outro mecanismo para poder conseguir fazer pelo computador. Mas tudo bem. Olha, o patrocínio do UOL Kombucha. Eu te falei que ia ficar bom aí, ó. Deixa eu aumentar o E- brilho aqui do meu telefone, que eu não tô conseguindo ver quase nada. mas aí não tem. Só tendo outro óculos, né? Deixa eu aumentar aqui. Se você É quiser, que eu baixo o manual para você. eu deixo ele bem no, como se posso dizer, eu deixo ele bem no em econômico, entendeu? Para economizar a Ente- bateria. Entendi, Aí entendi. fica quase brilho nenhum. Meu Escuro. Deus. Mas fala aí, meu amigo. Hoje, assim, hoje a gente, desenvolvendo o tema, né? A gente resolveu falar sobre os benefícios da hipnose clínica. Calma aí, deixa eu botar aqui o time para eu ver aqui. É, os benefícios da hipnose clínica. O que eu vinha falando é que, assim, eu acho que acredito que todo mundo com quem eu tenha contato, que me conhece, sabe que eu trabalho com hipnose clínica. E assim, eu, por mim mesmo, só abrir as lives e falar, é bacana? É, mas eu acho muito mais bacana ter essa interação com outros profissionais também da área e demonstrar, assim, não só os meus resultados, mas os resultados de outras pessoas, né? Para poder que outras pessoas possam falar dos benefícios, as suas experiências, os seus resultados. Isso também é importante, até porque a gente acaba vendo os resultados se repetindo em todos os lugares.
Eu, por exemplo, eu estou na região dos lagos, você está em Magé, e assim, os resultados que eu tenho aqui, você tem aí, e as pessoas continuam sendo beneficiadas por essa técnica, né? E muitas pessoas conseguem ter esse benefício e, por incrível que pareça, algumas pessoas têm dificuldade de entender que é muito mais rápido do que alguns outros processos, eu diria, da maioria dos processos, né? Mas, meu amigo, prazer em te ter por aqui nessa início de semana, no nosso programa Tocando Almas, onde a gente aqui sempre vai buscar falar sobre conteúdos que possam ajudar as pessoas de alguma forma, sempre buscando uma linha terapêutica, que é a nossa linha de trabalho, até porque hoje eu vivo disso, de terapias e de treinamentos. Tem a Kombucha, como eu falei, mas é um projeto novo e é um projeto paralelo ao que a gente faz, que o objetivo principal é ajudar as pessoas através das terapias e dos treinamentos. Inclusive, já quero fazer o meu merchan aqui, de que estão abertas as inscrições para o nosso curso de hipnose, o Hipnose Experience, que... Rodney, tá travando. Tá me ouvindo? Tá, Tá me ouvindo agora, pô, Felipe? tá falhando bastante. Mas vai Agora estabilizar. voltou, estabilizou. Estabilizou. Então é uma A turma imagem tá bem totalmente distorcida, a imagem online. tá bem... Tá melhor? Beleza. É Não, uma, é uma, é uma turma totalmente online, ao vivo, tá? Nos dias 11 e 12. Tá no meu perfil aí, quem quiser, é só entrar em contato. Lá você consegue fazer direto a inscrição. Tá com, assim, um descontão de 85% para essa primeira turma online. E vamos que vamos. Mas, Felipe, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é os benefícios da hipnose clínica. Me fale um pouco mais, meu amigo. Como é que você tem trabalhado, principalmente nesse período de pandemia? Como é que estão as coisas? olá, Rodney, muito obrigado por esse convite, né? E para mim é muito bom poder ter essa oportunidade de falar sobre a hipnoterapia. Em últimos minutos, eu fui lá no grupo da psicanálise, da turma da psicanálise, eu joguei nosso post lá agora. Já tinha gente perguntando por onde já quer o link para poder entrar, para poder ver também. E eu acho que é importante compartilhar esse conhecimento. Até mesmo, como você mesmo já disse, os benefícios e como pode dizer, o efeito positivo é muito rápido nesse processo terapêutico através da hipnoterapia. O problema maior é que a gente tem muito a trabalhar devido a muitos mitos existentes acerca da hipnose. Então, existe uma certa resistência para muitas pessoas ainda que não conhecem a fonte real sobre o que é a hipnose, porque hoje a mídia, os filmes, os desenhos mostram a hipnose como algo bem negativo, no sentido que a pessoa hipnotizada fica sob o controle do hipnotizador, quando na verdade isso aí é um mito. Então, para a gente ter um benefício da hipnoterapia, precisa também desmistificar o que é a hipnose, porque senão não há benefício nenhum. Até mesmo porque, a partir do momento que o seu cliente, o seu paciente, sabe que você trabalha com a hipnose, ele demonstra uma certa resistência daquilo que já foi formado na mente dele. Então, é preciso ser trabalhado desde a primeira sessão, explicar, desmistificar, que aí sim, a pessoa sabendo com que ela vai ser tratada, qual a forma terapêutica que ela vai ser atuada por esse profissional, ela vai se permitir e vai ficar muito mais tranquila sabendo com que ela está entrando. Isso é muito importante. E aí, voltando aqui para esse assunto, né, que é esse tema principal sobre os benefícios da hipnoterapia, a gente pode perceber o seguinte: hoje eu trouxe até aqui uma pesquisa
talvez você deve conhecer essa pesquisa, eu estou aqui no outro telefone para poder acompanhar. Tem uma análise publicada na revista American Health Magazine, organizada pelo psicólogo americano Alfred. Ele revelou o seguinte: a porcentagem da recuperação em pacientes que se submeteram a 3 diferentes formas de terapia. A primeira foi a psicanálise, tendo 38% de recuperação após 600 sessões, cerca de 11 anos e meio. A terapia comportamental, ela teve um resultado de 72% de recuperação após 22 sessões, cerca de 6 meses. E a hipnoterapia, com um resultado de 93% de recuperação após 6 sessões, cerca de 1 mês e meio. Então, é muito rápido. É muito rápido. Mas, Felipe, você quer dizer, então, que a gente não deve, então, escolher a psicanálise? Você acredita, então, que a gente não deve procurar a terapia cognitiva comportamental porque a hipnoterapia é mais rápida? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com a hipnoterapia a gente vai ter uma eficácia muito mais rápida. E o que vai acontecer nesse sentido? A gente precisa compreender que a hipnoterapia é uma ferramenta. Então, ela não é única. Eu não vou jogar fora as outras terapias, porque a hipnoterapia, segundo a estatística, ela é muito mais rápida. Não, pô. Agora, ela vai ser muito mais rápida quando você está fazendo um atendimento com a psicanálise, quando você está fazendo um atendimento com a terapia cognitiva comportamental, quando você está fazendo um tratamento com a psicologia, tendo o uso da hipnoterapia acompanhado junto com essas terapias. E aí a eficácia vai ser muito mais rápida. Porque a gente também não pode, né, Rodney, ter uma pessoa egocêntrica em dizer que tudo a gente vai resolver com a hipnoterapia sozinho, já que ela é uma ferramenta. E com essa ferramenta a gente vai poder o quê? Hoje ela é reconhecida pela medicina, hoje ela é reconhecida pela psicologia, hoje ela é reconhecida pela odontologia. Então, as pessoas têm essa facilitação de utilizar esses recursos com a hipnose. O problema é que hoje tem muita gente ainda brigando, porque tem esse mito que Freud ele abandonou a hipnose e aí a hipnose não presta. E não é bem assim. As pessoas precisam compreender o outro lado da história. Então, tá tendo ruído aí, Rodney. Não, mas aqui não. Eu não tô ouvindo. De Sumiu. verdade, não. Sumiu agora. Sumiu agora. Sério. É alguns fantasmas aí se manifestando. Deve ser os fantasmas da hipnose. Deve ser, sei lá. Enfim, você estava dizendo sobre esses mitos, né, que a gente luta contra, porque infelizmente dificulta muito o processo. Um minutinho só. Agora. A gente luta muito contra esses mitos, porque dificulta muito e as pessoas chegam para a gente cheio de mitos, né? Cheio de receios. Não posso olhar no olho, vou ser dominado, a mente vai ser dominada, eu não vou voltar, né? E a gente sempre brinca, voltar da onde? Porque você não está indo para lugar nenhum. E aí, Felipe, o que eu consegui melhorar os meus resultados da seguinte forma? A primeira consulta com o paciente eu não cobro mais. Eu marco uma sessão de avaliação, até para saber mesmo se aquele caso eu posso tratar ou não, né? Se a pessoa não precisa passar por um psiquiatra antes, por qualquer outro profissional que não seja eu. E aí a gente consegue, durante ali 1 hora, eu explico para a pessoa as formações, como é que funciona, como é que é o processo, que não existe domínio de mente, que na verdade depende mais dela do que de mim, que eu estou ali para ser um GPS para ela. Porque a gente tem um mito
E tem, às vezes, uma pessoa que chega num nível de crença na hipnose que ela chega achando que a gente vai falar, fecha os olhos, durma, você está pronto, você tá curado, vamos dizer assim. E quando, na verdade, não existe isso também. Não é nem mito, nem mágica. Porque eu deixo sempre isso muito claro para os meus pacientes de que a hipnose ela não é mágica. Ela é um processo natural do ser humano que, como terapeuta, a gente utiliza os recursos para poder ajudar aquela pessoa a alcançar aquilo que a gente chama de meta terapêutica. Mas não existe mágica, né? Por exemplo, eu atendi um paciente no sábado. Rapaz, um horário doido, 11h30 da noite. A sessão foi acabar quase 1h da manhã. E aí, ao final, eu pego um feedback. E aí eu perguntei, e aí, cara, como é que foi e tal? Ele, cara, eu me surpreendi. Eu achei que eu não fosse entrar, porque eu tava com muita coisa na cabeça e tudo. E, cara, mas eu relaxei mesmo. Teve uma hora que passei ter uma ideia, teve uma hora que eu tive dificuldade de acompanhar o que você tava falando, porque eu tava viajando e tal. Então, assim, cara, a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. Né? E hoje, a gente, como você falou, a gente já tem um respaldo de muitos outros institutos, de órgãos como, por exemplo, o CRM, o CREFITO, o Conselho Federal de Psicologia, de Odontologia, enfim. E aí eu quero aproveitar, Felipe, para deixar um esclarecimento aqui, que algumas pessoas até entendem que pelo fato de esses conselhos liberarem o uso, regulamentarem, melhor dizendo, o uso para os seus profissionais, somente esses profissionais poderiam utilizar a hipnose. Isso é um Verdade. grande erro, porque a hipnose não existe essa regulamentação sobre a hipnose. Até porque, sinceramente, isso nunca vai acontecer, por um simples motivo. A hipnose faz parte do nosso dia a dia, faz parte do ser humano, então não tem como regulamentar isso, entendeu? E por aí vai. Mas eu quero te dizer o seguinte, cara, hoje em dia, como é que as pessoas, na época de pandemia, você está conseguindo atender online? Eu acho que o Felipe caiu. Cadê? Eu acho que o Felipe caiu quando eu ia perguntar para ele como é que ele está fazendo para atender hoje essas pessoas. Porque a demanda continua existindo. Eu não estou conseguindo ver ele. Bom, esperar um pouco para ver se ele aparece. A demanda continua acontecendo, as pessoas precisam de ajuda. E hoje qual é o método, né? Eu, durante muito tempo, eu fui extremamente radical. Ah, o Felipe apareceu aqui. Eu fui extremamente radical a esse processo online, porque eu fui ensinado assim. Hein, Felipe, tá me ouvindo? Caiu aqui, cara. Então, eu ia te perguntar como que você está fazendo para atender as pessoas nesse período, e eu estava explicando que eu fui durante muito tempo seguir uma linha que era totalmente contrária ao atendimento de hipnose online, né? E fui radicalmente contra, fiz live contra, enfim, cara, até que por uma questão de necessidade, quando eu me mudei aqui para a região dos Lagos, por uma questão de necessidade de ter mais clientes no Rio do que aqui, eu acabei implementando e, cara, hoje basicamente eu atendo online, hoje até em virtude de demanda eu atendo 100% online e já vinha tendo um público muito maior online do que presencial. Hoje, como é que você está nesse cenário onde as pessoas continuam precisando de ajuda, mas estão com a sua locomoção limitada? Eu pego essa, assim, é um instrumento, Rodney, porque não tem muito o que fazer ao contrário disso, Rodney, exatamente devido a essa dificuldade, até mesmo devido a essa pandemia e as pessoas que não estão podendo sair de casa, a gente precisa criar uma estratégia para que a terapia chegue até ele. Então, hoje, o recurso da internet, hoje tem o WhatsApp, hoje tem o Zoom, hoje tem várias plataformas para que a gente possa utilizar e ter um bom desenvolvimento terapêutico como se fosse presencial. Até mesmo porque a gente entende que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, fica muito mais fácil quando a gente tem esse princípio dessa compreensão que não depende, muitas das vezes, do terapeuta presencialmente. Basta a pessoa se permitir e seguir, sim, toda a orientação que está sendo passada por esse terapeuta.
Perfeito, perfeito. É uma coisa que, assim, eu sempre falei para as pessoas que essa seria a grande tendência, né, cara? E hoje é a realidade por uma questão de necessidade. Mas as pessoas acabaram tendo que fazer por necessidade o que a gente já vinha fazendo há algum tempo de ofício, né? E muita gente critica, cara, mas é aquilo, né, cara? É igual a questão do pessoal que trabalha com entretenimento. Eu não critico quem trabalha com entretenimento, né? Mas eu acho que, de alguma forma, para as pessoas, eles acabam prejudicando a visão da hipnose. Porque as pessoas veem aquilo com outros olhos como se fosse algo sobrenatural. Quando, na verdade, não existe nada de sobrenatural. É um processo, pelo contrário, é um processo natural do ser humano. Agora, Felipe, hoje em dia, quais são os casos que mais aparecem para você? Muito caso de ansiedade, Rodney. Ansiedade e também pânico. Mas é mais ansiedade. As pessoas, os nervosismos, os problemas do dia a dia, a falta de emprego, a falta de dinheiro. Essas pessoas estão, como pode dizer, estão num nível de estresse tão grande que acaba desenvolvendo muita ansiedade. E a gente tem essa, não sei se é o teu caso também aí, mas a procura é muito grande nesse ponto acerca da ansiedade. É o ponto, acho que vamos colocar assim, talvez eu esteja equivocado, mas é o ponto principal, o carro forte que está assim sendo chamado dentro da terapia, que é a questão da ansiedade. E a pessoa muitas vezes diz que não consegue, acordam no susto, porque só cochilam, não conseguem dormir direito, então, porque vivem preocupadas, vive agora nessa época da pandemia, eu estou tratando um caso também que se refere a problema de pânico, aonde a pessoa pensa que vai morrer, entendeu? Então, assim, é muita preocupação, cara. É muita preocupação de forma exagerada, entendeu? E é isso, cara. Essa questão da ansiedade. E a gente tem um trabalho muito legal para poder tratar a ansiedade, porque a gente vai buscando as causas. Isso você até chegou a citar na aula de psicanálise, né? A gente No conversando final lá de com o semana, professor sim. Eduardo. E então a gente vai à causa. A gente vai na raiz do problema. E muitas das vezes eu utilizo muito a cura da criança interior. Eu não sei se você utiliza muito essa técnica, mas eu gosto muito de utilizar a Mas pessoa aqui. eu quase não uso. Mas fala pra gente, para quem está nos ouvindo e nos vendo, na verdade, como que funciona essa questão da cura da criança interior? O que seria isso? Então, mais ou menos. Eu cheguei até a publicar para quem tem meus contatos, eu publico também no Facebook, é a técnica da cadeira vazia. Essa técnica da técnica da cadeira vazia é quando a gente pega essa pessoa aqui, o Rodney, de 25 anos, e voltar lá no problema aonde houve um trauma naquela criança de 5, 6 anos. E o Rodney, ele vai voltar lá e vai ajudar aquela criança. Então a gente vai fazer dupla associação. O Rodney com 5 anos e o Rodney com 24 anos. O Rodney de 24 anos é o que vai conversar com aquela criança, que reflete ele mesmo. Mas é ele que vai usar, ajudar ela a passar por aquele momento difícil. Não vai ser eu, o terapeuta, que vai aconselhar aquela criança, mas o próprio Rodney, de 24 anos, que vai auxiliar aquela criança. Porque a melhor pessoa, Rodney, para poder compreender, para poder interpretar aquela criança, é o próprio Rodney. Então o Rodney vai lá, ele vai conversar com aquela criança, e aí, através de uma orientação que eu vou estar dando por Rodney, de 25 anos, de 20 anos, eu não sei essa idade. Rapaz, mas deixa eu te falar, comentaram lá no grupo da psicanálise que, ó, Rodney de 25 anos, que moral, hein? Pô, tu me deu mal moral, 25 aninhos, tá bom, hein?
Quantos anos isso já se passou, meu Deus. Tá velho, filho. É. Ah, deixa eu te falar, Então, essa técnica é a técnica que você me mandou um vídeo de uma vez de uma adolescente ou jovem, sei lá, que estava no terapeuta e, sim, e ela é terapia de gordinha, salto. né? Isso, exatamente isso. Naquele caso lá, ele trabalhou com a técnica da cadeira vazia. Ou seja, Aham, ele fez a questão de ela refletir no sofá aquela criança. E ela mesmo conversou com aquela criança. Então, aham, a partir desse momento, o que, que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o Rodney aqui agora para poder ajudar aquela criança que estava com aquela deficiência. Então, isso a gente chama-se de cura da criança, entendeu? O tratar da criança interior. Essa criança que está machucada lá, que ainda acaba interferindo na consciência do Rodney hoje, que precisa ser cuidada lá, porque não foi tratada, não foi cuidada. Então, agora eu vou dificultar um pouco para você. Essa técnica é a mesma que você usaria para uma pessoa que precisa perdoar uma outra pessoa, quer seja a pessoa esteja viva ainda ou essa pessoa já tenha morrido? Sim, eu utilizaria. Eu já trabalhei com essa mesma técnica para perdão também, porque a criança ela não conseguia liberar o perdão. Então, com a ajuda daquela pessoa atual, ou seja, do Rodney atual, eu estou usando muito você aqui para poder dar como um exemplo, ela vai aconselhar aquela criança que é preciso, é necessário perdoar. Então, quando o Rodney, eu sempre oriento, pega na mão dessa criança, abraça essa criança, faz ela se sentir amada, faz ela se sentir que ela tem apoio, que ela não está sozinha, que você está junto com ela. Você precisa liberar o perdão. Então, essa criança, ela acaba liberando o perdão porque ela sabe que ela não está fazendo isso sozinha. Ela está fazendo isso acompanhada de alguém que está dando apoio a ela. Muitas das Sim. vezes, eu até agora, é, dentro de um caso de problema familiar, problema de paz, que a criança não conseguia liberar o perdão para a mãe. Eu perguntei, mas por que você não quer liberar o perdão para a mãe? Eu falei assim, não, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que peguei pesado com a minha mãe, mas eu não consigo pedir perdão a ela. Então, assim, a criança sabe, cara, que ela teve esse problema e que ela precisa liberar o perdão, mas, às vezes, existe um bloqueio, de forma até mesmo inconsciente, que não deixa ela se chegar e pedir o perdão da mãe, falar que reconhece que está errada e nada disso. Então ela precisa de alguém que segure na mão dela e fala, não, você não está sozinha não, vamos lá, eu vou lá junto contigo. E aí essa pessoa tem muito mais facilidade para poder liberar esse perdão, porque às vezes sozinha ela sente medo da reação daquela outra pessoa, se vai perdoar, se não vai perdoar, se vai entender, se não vai entender. Quando ela está acompanhada, ela sente um seguro maior Uma que ela não. segurança, né? Uma segurança, com certeza. Então, ela é muito utilizada, Roger. É bastante. Eu, pelo menos, quase em todos os processos terapêuticos que eu utilizo, eu sempre trabalho com a questão da criança interior, porque a maioria dos problemas atuais dessa problema da pessoa hoje está ligada a alguma referência lá atrás, alguma referência ao problema na infância, algum problema referente àquela criança que ainda está doente, que está com o problema mal resolvido e que precisa ser tratada. É isso aí. Eu costumo dizer, cara, que todo problema que a gente tenha, ele é sempre no passado. Não importa. É uma dor de cabeça, cara, é alguma coisa que já aconteceu no seu corpo que está sendo sinalizada. É sempre no passado. Só que aí você falou de algo aí, de você pegar a pessoa e conduzi-la para que ela chegue à origem do problema e que, na maioria das vezes, é quando criança. E aí a gente entra num outro ponto que é de muito muito, não discutido, mas muito contencioso, vamos dizer assim, que é a questão da regressão. Né? No livro que eu participei, no Hipnose Aplicações Práticas, inclusive quem quiser está à venda, tá? R$ 44,90 para qualquer lugar do Brasil sem frete. Cara, eu falei exatamente sobre regressão.
E, cara, eu procurei, de todos os artigos que eu poderia escrever, eu procurei o de regressão exatamente porque, assim, eu quis falar sobre regressão de uma forma muito simples, né? Até porque a temática do livro era hipnose, aplicações práticas. Então, eu quis mostrar para as pessoas que a regressão é um processo extremamente natural. Quem está nos assistindo agora, de repente pensa assim, eu falo para você, lembre o que você almoçou ontem. Ah, eu não lembro. Tá, o que você tomou? O que você comeu no café da manhã? Cara, você regrediu, sei lá, são 4 horas da tarde, você regrediu, sei lá, umas 8 horas, depende da hora que você acordou. Isso é regressão. A grande questão é que quando você está em estado de transe, o que eu costumo dizer para os pacientes? O seu canal de comunicação com o seu subconsciente, ele está mais aberto, mais disponível. Então, assim, essa regressão é algo terapêutico, não é nada de bicho de 7 cabeças. O Felipe é evangélico, ele, pô, normalmente os evangélicos têm uma certa resistência com esse tema, e ele está falando que faz regressão. Ele não usou o termo regressão, mas é uma regressão. Não Porque a deixa de ter pessoa, eu estou uma... tratando um indivíduo com 25 anos, e esse indivíduo teve um problema sei lá, nos 8, 7 anos, e que essa criança ferida está afetando a vida dele até hoje. Os problemas, boa parte dos problemas comportamentais e sociais que ele tem hoje são frutos de algo que ele sofreu no passado, quando ele era uma criança. Então, o que o Felipe tá fazendo? Tratando esse indivíduo de 25 anos lá com 8, 9 anos. E é por isso Exatamente. que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu vou tomar um remedinho e vai resolver. Eu falo, gente, olha só, legal, quer tomar remédio? Bacana, você vai lá, toma um remédio, psiquiatra vai te passar, beleza, não é comigo. Mas o que eu te digo é o seguinte, você vai tomar o remédio, ele vai tratar aqui os sintomas, mas o problema vai continuar dentro de você. Então, Exato. qual é o recomendado? Se é uma crise muito forte, vai no psiquiatra, ele vai te passar um remedinho e você vai ficar mais tranquilo. Mas procura um terapeuta, quer seja um psicólogo, sei lá, qualquer que seja a terapia, eu faço hipnose, mas você pode procurar qualquer outro terapeuta e busca tratar a origem do que você está sentindo. Não seria isso, O, Felipe? o interessante, Rodney, você falando aí, nessa questão da regressão, e tem muitas pessoas, e eu fui já perguntado, questionado acerca da regressão, que quando fala de regressão, eles ligam logo a questão de vidas passadas. Falou hipnose, falou regressão, vidas Vida passadas. passada. Então, assim, sendo que a vida passada que eles associam não é aquela vida que a gente fala assim, pô, o que aconteceu ontem, ou 2 anos. É uma vida além da sua. Entendeu? Então, a gente, como terapeuta, a gente precisa respeitar muito essa visão, tá? De cada um. Eu não vou falar para você, Roger, que vidas passadas existem. Eu também não vou falar, Roger, que vidas passadas não existem. Por quê? Porque vai Exatamente. tudo de acordo com a crença do meu cliente, do meu paciente, e não a minha, pô. Até mesmo porque, a partir do momento que eu trato o meu paciente de acordo com a minha crença, eu vou quebrar um rapó com ele. Porque eu Eu estou me quero tratando, que... não estou tratando ele, né? Exato, exato. Então a gente precisa saber separar essas coisas. Se o meu cliente ele acredita que existe vida passada, a gente vai fazer uma regressão e na regressão ele vai ir até a vida passada dele e vai se tratar lá. Se ele acredita que a dor no peito que ele está sentindo foi um tiro que ele levou lá na vida passada, quando eu fizer uma regressão com ele, ele vai voltar até a vida passada dele. E não vai ser porque eu conduzi, não. Muitas das vezes é de forma automática, porque ele já acredita que o problema dele está lá. Então a mente vai conduzir ele para lá. E aí o que eu vou fazer? Se ele já foi na vida passada dele e eu não acredito em vida passada, eu vou interromper o processo porque eu não acredito? Não faz sentido. Eu preciso tratar do meu paciente e sem envolver a minha crença. Porque Isso a aí, partir do... Felipe, eu Pode falar. lembro, eu lembro daquela aula, eu acho que foi a penúltima aula presencial que nós tivemos na psicanálise, onde a nossa colega colocou a questão de que ela tinha pedido demissão de um órgão público onde ela ganhava muito bem, né, porque a Sim. saúde dela estava totalmente prejudicada em virtude do trabalho, e uma outra colega fez uma transferência absurda
que só faltou levantar e bater na outra colega porque ela não podia ter pedido demissão de um emprego daquele. Então, assim, o terapeuta, e é isso que, por exemplo, eu sempre aprendi isso nos cursos que eu fiz de hipnose e na pós-graduação e na psicanálise, a gente não pode transferir com o paciente. O que o paciente está sentindo, o que ele está passando, o que ele tem como crença é dele. Exato. Eu vou te contar um caso, que eu gosto de contar causos de atendimento. Minha primeira cliente era uma cliente de uma religião afro, de matriz afro. Rapaz, eu fui atender aquela pessoa com um cagaço que você não tem noção. Que eu imaginei, ó, se essa pessoa lá, se ela incorporar, eu vou fazer o quê, meu irmão? Eu não saco dessa área, não é o meu jogo, não é o jogo que eu jogo. Rapaz, eu fiquei com medo do início ao fim no primeiro atendimento. Depois não, passou, e depois eu já atendi várias outras pessoas da mesmo tipo de religião, mesma linha. Inclusive tem uma que eu estou atendendo agora, que é da mesma linha. Depois, assim, no começo você fica meio inseguro. Só que é aquilo, a gente vai reforçando o quê? Cara, o que importa é o paciente. Se o paciente acredita em vidas passadas, eu vou tratar ele, hoje é dia 8/6, eu vou tratar o paciente no dia 8/6/2020. Se ele está em 1800, ele está em 1800, a mente dele está em 1800, mas o corpo dele está aqui e eu estou aqui. Eu vou dar sugestões para ele aqui. Mesmo que considere o tempo verbal no passado, porque ele está lá no passado, e é aquilo. Eu aprendi com o mestre que ele dizia o seguinte, durante o processo de transe: não importa onde o seu inconsciente, na época eu ainda usava o inconsciente, não importa onde o seu inconsciente te levar, eu estarei com você. E hoje, a gente já chegou a esse consenso do subconsciente. Né? Apesar que psicanaliticamente não existiria o subconsciente, mas enfim, isso é uma outra linha. Então, assim, aonde quer que o paciente vá, nós, terapeutas, temos que ir com aquele paciente. Certo? Então, assim, se ele acredita, a gente vai seguir a linha que ele acredita. Não importa. Tanto que se um paciente me perguntar, você acredita em vidas passadas? Talvez, quem sabe. Não importa se eu acredito ou se eu não acredito. Até Entende? Isso mesmo, não Roger. importa. Até mesmo porque, Roger, a gente não pode, como um profissional, a gente não pode expor totalmente o nosso perfil para o nosso paciente, porque muitas das vezes, dentro do perfil, vamos considerar, eu sou um evangélico. E aí vem uma pessoa dessa mesma linha que você acabou de citar no meu consultório. E ela sabe que eu sou evangélico, acha mesmo que possivelmente ela vai talvez se consultar comigo. Pode ser que tenha uma resistência, porque ela acredita que devido a essa questão dessa muita briga religiosa, a pessoa acaba tendo uma certa distância, porque Sim, ela vai pensar que vai ser tratada de forma diferente do que as outras pessoas. Então, eu penso exato. da seguinte forma: o profissional ele tem que ser neutro, ou seja, você está ali para você conhecer o seu paciente, não por seu paciente te conhecer, entre aspas, ok? Na Exatamente, questão do exatamente. perfil. Porque, senão, muitas das vezes, você acaba quebrando o rapport. E que, a partir da hora que você quebra o rapport, acabou o processo terapêutico. Não dá, não vai dar continuidade. Não tem rapport, não tem processo. Bom, Exatamente isso. a minha linha de pensamento é essa. E eu quero já dar uma dica para o pessoal, e voltando lá no nosso assunto de regressão, eu quero dar uma dica aí para o pessoal que está nos assistindo de um problema que acontece muito, Rodney. E qual é o problema? Você vê uma pessoa triste na rua. Vamos considerar que você encontrou lá com a sua amiga ou amigo e estava triste. E aí, muitas das vezes, você pergunta para o seu amigo o que que houve. No normal é isso que acontece, né? O que que Uhum. houve? Por que que você está triste? E, de repente, quando você faz essa pergunta, essa pessoa acaba abrindo o berro e começa a chorar de verdade. Ela não estava nem chorando, ela só estava meio triste. Mas no fato de ela começar a contar para você, ela começa a chorar bastante. E aí, o que, que eu oriento para as pessoas? Eu acho que tudo, Rodney, tem que ter um lugar, um local certo para poder fazer qualquer tipo de processo, mesmo que seja terapêutico. O que, que eu oriento os pessoal que estão nos assistindo aí?
quando você se deparar com alguém que está triste, seja por telefone, seja pessoalmente, não pergunte por que está triste. E por que, Felipe? Não pergunte por que está triste. A não ser que você esteja fazendo um processo terapêutico, em termos de consultório. Mas se não for isso, não pergunte. Por que não vai perguntar, Rodney? Simplesmente pelo fato que a nossa mente, ela acredita e tem como verdade. Então, quando a gente faz uma regressão na hipnose, Rodney, a gente vivencia todo aquele processo como se fosse algo que estivesse acontecendo agora. Então, a pessoa sente dor, a pessoa sente as emoções, sente tudo dentro do processo de regressão. Quando eu começo a relatar o que aconteceu comigo, respondendo a pergunta dessa pessoa que se preocupou comigo, eu preciso, quando vou contar o relato, eu preciso voltar nas imagens daquilo que aconteceu comigo. E aí eu vou começar a visualizar tudo de novo. Os problemas que aconteceram comigo que me fez ficar triste, que me fez ficar em triste. E aí vai começar a disparar como se eu estivesse vivenciando tudo aquilo, porque enquanto estou contando, a minha mente ela está projetando as imagens, as cenas que me fizeram eu ficar triste. Então, qual é a dica que eu dou para as pessoas quando quer ajudar a outra? Não pergunte, se perceber que está triste, não pergunte, faça ao contrário. Quebra, faz uma quebra de padrão. Que quebra de padrão seria essa? Ao invés de perguntar por que está triste, peça para essa pessoa contar para você qual foi o melhor dia da vida dela. Porque da mesma forma que essa pessoa ela precisa projetar a imagem para poder relatar aquele algo negativo, ela vai projetar aquela imagem para aquele algo positivo. Com isso, essa pessoa vai ficar muito melhor e você vai poder levar ela mais ainda para ela detalhar mais coisas sobre aquelas coisas positivas que ela passou, que ela ficou muito alegre. E aí sim, depois que você minimizar bem a situação, a pessoa vai ficar muito mais fácil para poder conseguir contar para você o problema que aconteceu com ela, sem muita intensidade. Aí, mais ou menos, Roger, é como se a gente estivesse fazendo como que eu posso dizer? Quando a gente, eu esqueci o termo técnico aqui agora, quando a gente adiciona uma âncora junto com a outra e quebra esse impacto. Eu esqueci o termo técnico aqui agora que não está vindo na minha mente. Talvez. Não tem problema, não tem problema. Cara, mas Tá? assim, isso é muito importante, cara, a gente ter essa percepção, né, cara, de como é que o outro tá. E uma coisa que eu vejo hoje, muitas das vezes as pessoas perguntam, mas não estão muito interessadas, né, cara? Tipo assim, a pessoa passa pelo outro, oi, tudo bem, como é que você tá? E já vai embora, nem espera a resposta muitas das vezes, né, cara? Até porque não tá ali muito interessado, na verdade. É mais uma praxe, né? E a gente, terapeuta, a gente não pode pensar dessa forma. Quando você Sim, pergunta sim. como a pessoa está, você tem que estar disposto a ouvir aquilo que a pessoa tem para falar. Agora, uma coisa que normalmente, uma técnica que eu uso, que normalmente ajuda para a pessoa não sofrer todo aquele processo novamente, é colocar ela como uma terceira pessoa, Ah, tá? sim, sim, sim. Principalmente online, eu uso essa técnica de ela não vivenciar, ela se vê naquela situação. E aí isso distancia um pouco, né? E ela vai ter uma percepção do que está acontecendo, mas não necessariamente está sofrendo na pele. É assim, o nosso cérebro é uma máquina fantástica. Então, quando você pensa algo, automaticamente. Lembra que na aula alguém falou com o professor, com o doutor Eduardo, sobre o termo negativo que ele usou em algum momento? É mais ou menos essa questão. Porque, não sei se você lembra, Ah, sim. Felipe, não, acho que você chegou depois. Eu começo o meu curso com a seguinte frase: não pense no elefante amarelo. E em Só que é tudo. seguida, exatamente, aí em seguida eu entro com a imagem do elefante amarelo, onde a pessoa, pô, é mesmo. Quando você falou para não pensar, eu pensei num elefante amarelo. Porque Sim, é sim. natural do ser humano. Para você não pensar em algo, você precisa pensar para depois deletar, né? É, Exatamente isso que você está relatando. exato. Então, talvez seja por isso que seja muito difícil de fazer meditação, porque você fica ali tentando não pensar em nada, quando na verdade o seu cérebro foi feito para pensar em alguma coisa, né? Então, é um trabalho, sabe? É um exercício.
de você abstrair, vem alguma coisa, abstrair, vem uma coisa, você abstrair. E na hipnose também é assim, como foi esse caso que eu relatei desse paciente que eu atendi no sábado, 11h30 da noite, onde ele com muita coisa na cabeça e eu conversando ali, dando as sugestões e tudo. Eu usei a técnica com ele do caminhão do lixo, do Valdinei Soares. Muito boa. Onde ele falou, cara, demorou um pouquinho para eu entrar, mas, cara, depois que eu comecei a prestar atenção no que você estava falando, eu esqueci dos meus problemas e fui ali. Cara, é técnica que você utiliza para poder potencializar o resultado, quer seja ele uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, né? Então, assim, a gente usa um conjunto de técnicas para poder ajudar as pessoas e esses mitos todos que existem, a gente sabe que são só mitos, mas a maioria das pessoas ainda tem essa questão de achar que a hipnose é algo sobrenatural, é algo do mal, enfim. E pelo contrário, a gente tem relatos aí, né, cara, tanto pessoais que a gente acaba vivenciando com os pacientes, como de outros profissionais de resultados fantásticos e muito mais rápidos. Não é mágica, é ciência. O legal, Rodney, disso tudo é que a gente precisa deixar os nossos colegas aí cientes, e antes de eu entrar nesse assunto, você citou dessa técnica aí de dupla dissociação, o relato que eu estava contando aqui para você, as dicas que eu estava dando aqui, é mais para um pessoal que não atua com terapia. Sim, Uma claro. pessoa no seu dia a dia, né? Porque assim, no processo terapêutico, a gente precisa realmente ouvir o nosso paciente. Ele precisa botar isso para fora e a gente tem as técnicas, como você mesmo citou, para poder desensibilizar essa emoção no relato desse cliente, desse paciente. Sim. Então, é bem interessante isso. A gente precisa também entender o seguinte, que as pessoas, os pacientes, a gente, como profissional, precisa deixar claro que para que tenha um bom resultado nos benefícios da hipnoterapia, esse paciente precisa compreender que ele tem que ter comprometimento com a terapia. Porque muitas das vezes jogam para cima da gente, porque é a gente que vai resolver o problema deles. E não é bem assim. A gente vai ajudar essa pessoa a resolver o problema. O abacaxi é dela. A gente só vai ajudar a descascar o abacaxi, mas o abacaxi. É Entendeu? Então, exatamente isso. a gente precisa ter esse discernimento, deixar claro para o paciente, porque depois termina todo o processo terapêutico e antes de terminar, muitas das vezes, esse paciente vai embora ainda reclamando ainda do profissional que não teve resultado nenhum, que é isso, mas aí surge a pergunta, ele se comprometeu com o processo? Ele seguiu o que estava sendo orientado? Então, a gente tem pessoas que, vamos colocar aqui como um benefício da hipnoterapia, a fobia, que a gente tem várias linhas terapêuticas e que demoram, às vezes até dias, para poder você tratar uma fobia. E com a hipnoterapia, em questão de alguns minutos, tu já resolve, já sana esse problema. E por quê? Porque em algumas outras terapias, a pessoa não tem esse mesmo processo de você ir direto no subconsciente e ressignificar, mudar aquela imagem para aquela pessoa daquilo que ela tem. Porque o que é uma fobia? Na verdade, um desespero da pessoa por algo que está grande na mente dela. Um exemplo, uma pessoa que tem fobia de barata. Se você perguntar para ela qual o tamanho que ela imagina da barata na mente dela, ele vai dizer que é gigante, é enorme. Mas é o que a mente dela está projetando. Então, na hipnose, o que a gente faz? A gente acessa o subconsciente dela e diminui essa barata, de forma que ela fica no tamanho normal e essa pessoa acaba perdendo medo em questão de minutos. Então, existem muitos benefícios dentro da hipnoterapia, como o tratamento de ansiedade, o tratamento de estresse, o tratamento de fobia, como já foi citado, de medo, de insônia, em alguns casos, isso a gente precisa deixar claro também, em alguns casos de depressão também. Por que, Felipe, em alguns casos? Porque tem depressão, Rodney, que é tão profunda que ela depende de um psiquiatra, ela depende de outros profissionais
para poder orientar para tomar medicação. E só a hipnoterapia não vai resolver esse problema sozinho. Então, a gente não pode ser egoísta de querer abraçar tudo sozinho. A gente trabalha com outros profissionais também, mas tem casos, como muitos casos, é muito rápido resolvido com a hipnoterapia. Um caso, por exemplo, é de ansiedade, onde a pessoa estava tranquila, de boa, e que depois de uma briga com os pais, e a mãe, houve um problema com a mãe, e ela não teve como reagir, aquilo disparou uma ansiedade nela. Por quê? Quando chega aqui, no seu tempo atual, na sua idade atual, tu não sabe por que aconteceu, por que você está com essa ansiedade, por que você está com esse estresse todo. E às vezes é uma coisinha tão pequenininha que você não conseguiu resolver lá atrás e que hoje isso fica te martelando, mas de uma outra forma. E aí a gente precisa deixar bem as pessoas cientes que se você não trata da ansiedade, se você não trata da sua insônia, se você não trata desses problemas emocionais, você traz um grande problema para você. Que problema é esse, Felipe? Começa a fazer dessas emoções se manifestarem através de doenças psicossomáticas, que é a emoção sendo manifestada no corpo através de doenças. Aí a pessoa tem uma úlcera, tem uma dor de cabeça, que você citou aí agora, a ver essa dor de cabeça está ligada a uma emoção, e ela vive tomando remédio, e o problema não é resolvido, porque a causa ainda existe. O problema está sendo amenizado no sintoma, mas a causa principal está ali batendo. E por mais que ela tome o seu remédio, daqui a pouco essa dor de cabeça vai voltar, daqui a pouco esse problema vai voltar. Então, se faz necessário, sim, procurar. Eu não digo só a hipnoterapia. A gente cita a hipnoterapia por ser um processo muito mais rápido. Como já foi citado aqui nessa pesquisa que eu citei para vocês logo no início, é muito mais rápido em determinadas situações. Tem pessoas que vão levar mais tempo no processo terapêutico. Vamos considerar, o Rod tem ansiedade, o Bruno tem ansiedade. Os dois têm ansiedade. Mas o Bruno, com 4 sessões, o Bruno foi liberado. Porque o Bruno demonstrou um excelente resultado de forma muito eficaz. O Rodney, com 4 sessões, ainda não demonstrou o resultado tão eficaz que é necessário para poder liberar ele. E aí, qual é o problema? O problema do profissional? Não. Casos e casos. O problema pode ser o mesmo, mas as causas são diferentes. O paciente é diferente. Então, o comprometimento do paciente também é diferente. Então, a gente precisa ter essa preocupação, sim, e entender que a gente está trabalhando com o ser humano, com a alma da pessoa, tratando a saúde mental dela. Enquanto eu e você não tiver uma saúde mental, ou seja, uma mente curada, o meu corpo vai ficar doente. Porque mente e corpo, eles trabalham junto. Entendeu, Adi? Mas é exatamente isso, cara. Inclusive, eu estava lendo um livro, aliás, eu acho que está até aqui, que eu sempre recomendo esse livro, cara. Tá distorcida a imagem, não tá dando para ver nada. Tá, mas eu vou botar o nome aqui. É Poderosamente. Evidências científicas de que a fé e as terapias alternativas podem curar. É um relato muito bacana de uma médica americana, cara, que ela trabalha exatamente nessa questão de como que a mente pode nos ajudar a melhorar na questão da saúde. E aí ela relata uma situação que depois eu fui continuar pesquisando sobre, e ela fala sobre essas crises de ansiedade, esses picos, eles simplesmente, quando isso acontece, ele bloqueia o nosso sistema imunológico. E aí combina com o que você falou da questão das doenças psicossomáticas. Assim, esse estado de lutar ou fugir o tempo todo, que a alta ansiedade, o estresse promovem, cara, isso prejudica o sistema imunológico, porque na hora que o corpo está ali naquele sistema de lutar ou fugir, ele não vai atuar imunologicamente. O sistema imunológico vai parar. E aí, cara, as bactérias, tudo que você tem no seu corpo que não é bom,
até porque você não precisou nem lutar nem fugir, foi só um estresse, uma questão mental, o seu corpo se prejudica. Entende? Existe uma carga ali de neurotransmissores, de neurohormônios que o seu corpo não precisasse para aquela situação, porque a situação não era real. Aí volta também porque você falou que a nossa mente ela é fantástica, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Entende? Então, assim, cara, se você tem medo de escuro, normalmente quando você tem medo de escuro, o que vai acabar acontecendo? Você vai sempre achar que tem alguma coisa. Eu, por exemplo, quando eu vou pro mato e tenho que fazer alguma atividade sozinho, o que eu faço? Cara, eu busco pensar em N outras coisas do que pensar no que pode ter. Porque senão você vai Claro. começar a ouvir barulho, você vai começar a ver coisa que não existe, sabe? E não faz sentido. A gente tem que tomar esse cuidado. Vivi, eu quero só dar um alô aqui pro pessoal que fez comentário aqui. A Edmara, lá da psicanálise, a Daniele Martins, Marins, eu sempre falo Martins, é Marins. Anderson Silva, que disse que o barulho que você ouvia era o ruído da hipnose. É seu amigo ele. A Ju Silva, a gente trabalhou junto numa empresa. O Robson da Flávia. A Edmara disse o seguinte: eu uso bastante a técnica da cadeira vazia e tenho resultados maravilhosos. Olha que Bom, maravilha. E ela trabalha com psicanálise, né? Ela é isso, psicanalista. é psicanalista. Então, o Anaxile, caramba, Anaxile, meu amigo de infância. Parabéns, irmão. Que Deus te abençoe. Abençoe mais e mais e também acho isso um grande problema. Um grande problema. É, um grave problema, procura um médico para só manter a calma, para centrar a memória mais. O problema vai continuar e o correto é todos buscarem um profissional igual a vocês, capacitado, e seja lá qual for o profissional. Parabéns pelo trabalho, sucesso. A Vilma, acho que é a pastora Vilma que está na nossa turma de psicanálise também. A Edeleuza, meus amigos psicanálise, que honra essa live com vocês. Obrigado a todo mundo aí, gente. A ideia é a gente sempre estar trocando essas ideias, falando sobre a hipnose, a hipnoterapia e outras áreas. Inclusive, já quero deixar o convite que amanhã a gente tem às 5 horas o psicólogo Mauro Rinaldi, que vai falar sobre os efeitos nocivos do isolamento. A gente, como eu falei na live que eu tive que cancelar, está aumentando o índice de de casais se separando, está aumentando o índice de agressão doméstica, enfim, o isolamento tem o seu lado nocivo. E amanhã a gente vai falar isso com o psicólogo Mauro Rinaldi, amanhã às 17 horas também aqui pelo Facebook. Mais uma vez eu quero já deixar para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do nosso curso de hipnose que vai acontecer dia 11 e 12 de julho. Será ao vivo e online, tá ok? Será ali tudo junto. E depois a gente vai disponibilizar a gravação. Felipe, eu quero te dizer o seguinte, meu amigo. A gente está quase terminando e eu queria que você deixasse para o nosso público uma dica para quem no momento não pode fazer uma terapia, não pode pagar um profissional, enfim, eu sempre deixo alerta, sempre deixo avisado, na verdade, que eu faço a primeira consulta gratuita exatamente para a pessoa, já dou um presente hipnótico e já ali dou uma ajuda na pessoa, né? E ela já pode melhorar um pouco em algum aspecto. Mas se a pessoa, eu não quero também, eu não acho que online é bom e tal, qual a dica que você pode deixar para o pessoal principalmente o pessoal de ansiedade, que eu acho que 90% das coisas começa na ansiedade, né, cara? Então, até se a gente olhar pelo lado da psicanálise, a gente vai chegar nessa situação também. Agora a Flávia do Robson mandou um alô aqui. Grande honra estar aqui com vocês. Obrigado. Então, Parabéns fala a aí o que que você todos pode. aí. Isso aí. O que que você pode deixar, cara, de dica aí para o pessoal que principalmente está sofrendo com ansiedade, essa guerra política que a gente tem. Um é pró-governo, outro é contra o governo, o pessoal se mata, vai para a rua, o pessoal que não pode ir para a rua, o pessoal que tem que trabalhar, mas está preocupado com a doença. O que que você pode falar para esse pessoal aí antes de a gente encerrar? Rodney, a ideia que eu daria para esse pessoal é que bom seria se todos realmente tivessem condição de procurar uma ajuda terapêutica com um profissional, seja com a hipnoterapia, seja com a psicanálise, não importa. Porque esse momento
precisa ser colocado para fora tudo aquilo que está realmente incomodando essa pessoa e que está causando todo esse desconforto. Agora, se essa pessoa não tem condição de poder ter uma consulta terapêutica, por mais que hoje, nesse período de pandemia, tem consultas sociais, até mesmo, né, Roger? Você mesmo publicou várias vezes aí atendimento social, que eu 3 tenho por acompanhado semana. também. Aí, ó. Então, assim, hoje está tendo uma praticidade muito grande dentro desse período para poder facilitar a vida dessa pessoa que está com esse desconforto. Mas, assim, essa pessoa ela não quer e por algum motivo, alguma resistência, e essa pessoa quer, ela mesma quer tentar se resolver sozinha, é possível? É possível amenizar. Resolver? Não. Resolver precisa de um profissional, sim. Mas amenizar tem como. E qual é a dica que eu dou para vocês? A primeira é que tudo se baseia através do relaxamento. Se eu estou ansioso, estou nervoso, então eu preciso me acalmar. E como é que eu vou me acalmar? O primeiro processo é através da minha respiração. Eu preciso controlar a minha respiração. Então, o que eu geralmente faço, Roger, que eu oriento para as pessoas, é fazer pelo menos 5 respirações profundas, de forma que ela respira e segura o ar e conta de 1 até 5 e solta lentamente com a boca. E o outro passo também é eu lembrar de algo muito tranquilo que aconteceu já comigo. Um exemplo é que antes de você entrar nesse período de crise de ansiedade, você instalar uma âncora em você. Uma âncora de tranquilidade. Como é que eu vou fazer isso, Felipe? Simples. Lembra que a nossa mente, tudo que você imagina, mesmo sendo falso, ela acredita como verdade. Então, basta eu lembrar de algo, algum dia, que eu estava muito tranquilo, que podia cair o mundo na minha cabeça, que não ia tirar minha paz. Então, você volta a lembrar dessa cena, e aí você pode juntar os 2 dedinhos, você pode juntar 2 mãos quando estiver naquele momento realmente de muita tranquilidade. Por quê? A gente está criando uma âncora sinestésica através de alguns movimentos. Isso aí já está envolvendo também a questão da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então, você vai acionar a sua âncora, vai respirar fundo, e aí quando você entrar novamente em algum processo de crise de ansiedade, basta fechar os olhos, respirar fundo por 5 vezes e acionar aquela âncora que você já tinha programado. Automaticamente, a sua mente ela vai entender que você está ativando uma emoção sinestésica de algo que você já tinha programado. Que algo foi esse? Daquela cena que você estava muito tranquilo, muito calmo e que não tem o porquê você está desesperado nesse momento. É uma das dicas que eu tenho para o pessoal, Roger, porque a ideia legal e principal seria realmente essa pessoa procurar um profissional para poder resolver esse problema. Perfeito, perfeito. Muito bom. Aí não chega a ser uma técnica, mas uma reflexão que eu sempre proponho, e aí a pessoa pode juntar com essa técnica que você deu, eu acho que cabe muito, é o seguinte, é imaginar as 3 esferas, onde numa primeira esfera, é a esfera onde você tem total controle sobre o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer. Tá? Você ali, a decisão é totalmente sua, você que sabe sobre aquilo, você que pode mudar ou não aquilo. Numa segunda esfera, é onde você pode influenciar o resultado, você pode influenciar aquilo que está acontecendo ou que está para acontecer. E uma outra esfera, que é a esfera onde você não tem nenhum controle sobre isso. O exemplo que eu dou é sobre o clima. Por mais que eu tenha qualquer conexão que eu entenda que eu tenha com o cara lá de cima, eu não posso controlar o clima. Então, é algo que eu não posso, está numa esfera que eu não posso. Então, aí a pergunta que é para reflexão, esse problema que você tem agora, o que você está passando, o que está acontecendo, você pode resolver?
você pode influenciar ou é algo que está totalmente fora do seu controle. E aí, juntando com essa técnica da respiração, eu acho que ajuda muito para a pessoa poder dar uma relaxada e poder caminhar um pouco mais ainda com esse problema, partindo do princípio que o ideal seria poder ter contato com um profissional terapêutico para que ele possa, ou até um profissional médico para que ele possa, de repente, receitar um remédio para poder, principalmente quem está em crise, a melhor situação, pelo menos dentro da linha que eu trabalho, é sempre o remédio. Primeiro, ali em crise, a questão é remédio, é a parte química. Resolveu a parte química, está ali, está tratando, aí entra para a parte terapêutica, para a parte onde você vai ter um acompanhamento de um profissional. Seria isso? É isso. Eu até digo, eu estava atendendo uma cliente, Roger, que estava tendo muita crise de ansiedade. E com vários processos terapêuticos com ela, instalando também âncoras, ela conseguiu vencer essa questão da crise de ansiedade. Há um tempo atrás, logo no início, ela estava até tomando alguns medicamentos e aos poucos ela foi soltando também. Hoje ela não toma mais medicamento porque ela se sente livre, entendeu? E sempre quando ela se encontra em algum momento que pode talvez despertar uma crise nela, ela aciona uma âncora que eu já deixei com ela, um gatilho com ela, e ela fica tranquila, fica de boa. Então, gente, o que eu oriento também a vocês? Quando fizerem a programação em vocês mesmos, porque, pessoal, toda hipnose é uma auto-hipnose, você consegue fazer com você também. Então, a dica você procurar lá no YouTube, lá assim, ó, som binaural para ansiedade. Por quê? Um som que vai te ajudar no processo que você estiver fazendo também a reprogramação, não ficar só aquela coisa seca. E se você também quiser, você pode pegar o seu celular e começar a fazer gravações de autoafirmação para poder ir mesmo você sendo conduzido com a sua própria voz nesse processo terapêutico, se não tiver ninguém para poder te auxiliar. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Felipe, meu amigo, a gente já passou de uma hora. Eu quero te agradecer pelas palavras aí, pelo conhecimento, a gente poder trocar essa figurinha aí, poder relatar e ajudar as pessoas através do nosso conhecimento, divulgar de alguma forma o nosso conhecimento, cada um contribuindo com aquilo que pode, aquilo que tem para contribuir, né? Então, eu quero te agradecer, meu amigo, mais uma vez aí, por todas as suas palavras, agradecer as pessoas que deixaram mensagem, deixaram comentários, que entraram, outras entraram, saíram, outras ficaram. O pessoal da psicanálise, que eu vi que tem bastante gente da psicanálise, eu quero agradecer ao pessoal aí. A gente não está mais se encontrando presencialmente, né? Agora é só virtualmente, mas mesmo assim tem sido agradável. Um abraço aí para todo mundo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê numa próxima live, onde a gente fala novamente sobre hipnose, como ajudar as pessoas, e a gente vai batendo nessa tecla e acrescentando para a vida das pessoas. Eu agradeço muito, Rodney, mais uma vez pelo convite. Como eu tinha dito, de última hora, eu fiquei meio receoso para poder mandar o convite lá para o grupo da turma da psicanálise, porque a gente sabe das regras. E aí eu falei, vou botar lá, vou ser punido. Mas como eu sei que dentro da psicanálise a gente questão da hipnoterapia também, eu pensei, tá tudo dentro do assunto. E aí eu fui e botei lá e, graças a Deus, tivemos o resultado aí com a turma também participando, acompanhando o nosso trabalho de perto, através dessa live. Então, eu parabenizo essas pessoas, todo mundo aí, seja da turma da psicanálise, seja os nossos amigos, o pessoal que vier de fora, que venha acompanhar a nossa live. Espero que tenha sido muito produtiva e de forma muito eficaz para que possam ajudar outras pessoas também, como profissionais. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vida longa e próxima para todos vocês, principalmente numa época de pandemia. Fique em casa, quem puder ficar em casa, vai trabalhar quem tem que trabalhar e não enche o saco dos outros ou que tem que trabalhar ou que tem que ficar em casa. E
Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Rodney. Um abraço.